aí vocês podem perguntar, Lari, mas qual é o benefício da gente ter uma imagem profissional que vende? Vou contar pra vocês agora, só que os benefícios, eles são inúmeros. São tantos que eu dividi por categoria profissional, digamos assim. Se você é uma empresária, você com certeza você vai ter mais segurança frente a fornecedores e clientes. Sabe aquela empresária que vai negociar alguma coisa e os fornecedores fazem ela de besta, os clientes fazem ela de boba, e por mais que ela tente ser firme na voz dela, a imagem dela quando ela chega... Eu acho que tem profissional, empresário, assim, me desculpa, assim, ser bem sincera, que quando entra na loja, o fornecedor já, vamos tacar, vamos colocar o preço lá em cima pra ela, porque essa daí é bobinha. Mas se você entra com uma imagem mais segura, com uma imagem mais firme, provavelmente eles não vão fazer isso com você. Então, a sua imagem, ela tem esse poder de vender, e esse é um excelente benefício caso você seja uma empresária. Você passa mais segurança para os seus fornecedores e para os seus clientes. Inclusive, essa segurança também está relacionada à questão do desconto. Muitas das vezes você passa uma imagem tão não profissional, tão relaxada, tão desleixada, que o cliente te faz de gato e sapato, vive pedindo desconto, vive te fazendo de besta, te fazendo de bobo. Mas quando você ajusta a tua imagem, passa mais segurança pra si, age também com mais segurança, acabou a era do desconto, isso eu posso te garantir. Outro benefício é a venda por aspiração. Essa eu sempre falo com vocês, sempre falo. Que é quando o seu cliente vê em você aquilo que ele gostaria de ser. Então ele compra de você não só pelo que você vende, e sim porque ele quer ser como você. Gente, o que eu vou falar aqui agora é sério, tá bom? Não tô querendo discriminar nem pessoa por ser magra demais, igual o meu caso, ou pessoa por ser gordinha demais, estar acima do peso, não. Mas uma coisa real, nós tendemos a comprar de pessoas que nós vemos o resultado. Então, por exemplo, é difícil você comprar de uma nutricionista se ela está acima do peso, porque não é congruente, entende? Você olha e você fica, não, mas se é igual, por exemplo, um médico que fuma. A gente olha assim e fica, não faz muito sentido, porque se ele te inspira, se ele fala pra você cuidar da tua saúde, mas ele fuma, não faz muito sentido. E essa também faz parte da venda por aspiração. Ou seja, você ter a imagem que o seu cliente gostaria de ter. E sempre que eu falo imagem, não olha, gente, só para a questão da roupa. Lembra de todo o acrônimo MEU. Todo ele envolve a tua imagem, tá bom? Um outro benefício de você ter uma imagem profissional que vende é que a tua imagem, ela posiciona o teu preço. Como assim, Lari? É simples. É só você pensar, por exemplo, num bolo de padaria simples, voltado até mesmo para um café da tarde. É claro que os objetivos são diferentes, mas vocês vão entender. Quando você olha para aquele bolo mais com cara de café da tarde, você até aceita pagar 15, 20 reais nele. Mas se, por exemplo, a vendedora vem para você e fala, esse bolo é 70 reais, você vai olhar e vai ficar tipo, nossa, é caro. Por quê? Porque a imagem daquele bolo está posicionando, ancorando o preço dele para onde? Para ser 15 reais. Agora, se você olha, por exemplo, um bolo que ele tá todo confeitado, todo chiquetoso, e a vendedora vem e fala, esse bolo tá 20 reais. No mínimo, você vai achar que o bolo tá estragado, ou que venceu, ou que tá prestes a vencer, alguma coisa do tipo. Porque a imagem desse bolo, a decoração desse bolo, tá posicionando o preço dele lá pra cima. E a mesma coisa acontece com a nossa imagem. Tem coisas que a gente usa que ancora a nossa imagem, ancora o nosso preço lá pra baixo. Coisas que a gente usa que o nosso potencial cliente, ele olha pra gente e fala, não, eu não aceito pagar caro pra ela porque a imagem dela nem me vende isso. Já tem outras empresas, já tem outras pessoas que ancoram a imagem dela com o preço de ser mais caro. A gente tem exemplo, por exemplo, de influenciadoras ou profissionais que usam o quê? Chanel, que usam Louis Vuitton, porque são coisas mais caras. Então, quando elas usam essas coisas mais caras, elas estão automaticamente posicionando o preço delas lá pra lua, entendeu? Não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu espero que sim. E o outro benefício é a conversa não verbal com o seu cliente ideal. Lembra que eu acabei de citar para vocês o exemplo de profissionais, empreendedoras que querem vender alto ticket, então elas usam também coisas de alto ticket? Elas não estão falando, eu quero vender para pessoas de alto ticket. Não, essa conversa não verbal ela tá fazendo por meio dos símbolos que ela tá usando na imagem dela.
São vários os benefícios, mas eu exemplifiquei esses 4, no caso, para empresárias. Já se você é uma profissional liberal, e aí profissional liberal a gente pensa em nutricionista, professora de educação física, laceira, diarista, professora particular. Nesse meio, a gente consegue ver que essa imagem que vende, ela consegue passar mais segurança para os pacientes. Até mesmo a gente pensa num médico que ele tem lá um consultório. Se ele tá ali bem apresentável, o cliente ele vai se sentir mais seguro para ser atendido por ele. Agora, se você entra numa sala de médico e ele acabou de chegar da cirurgia, tá lá cheio de sangue, ele, ai, desculpa, eu cheguei atrasado. Você vai olhar assim, você vai ficar, não faz muito sentido, não te passa a segurança, sabe? Então, um dos benefícios é você passar a segurança pro seu cliente. Até mesmo porque você também passa mais profissionalismo. Lembra do exemplo da Joana que eu dei anteriormente para vocês? A diferença de uma imagem profissional para uma imagem de estudante. Então, imagem de estudante a gente imagina o quê? Jeans, moletom, aquela coisa malha, aquela coisa toda mais estudante mesmo, mais à vontade. Enquanto uma imagem mais profissional, ela tá usando mais tecido plano, alfaiataria, quando ela usa o jeans. É um jeans mais inteligente, quando ela usa uma malha, é uma malha do poder. Então, tem toda essa diferença. Outra coisa também, outro benefício que eu falei pra vocês, que são vários, então aguenta aí, é em relação ao aumento da percepção de valor. Ou seja, se você vê uma pessoa, com uma profissional com uma imagem de estudante, você nem dá tanto valor assim, porque você não imagina que é uma profissional. Mas quando você vê essa pessoa bem vestida, comunicando segurança pra você, você já tem uma maior percepção de valor em relação a essa profissional. E por consequência, você não precisa ficar se explicando tanto assim, o que é maravilhoso. Lembra que eu falei pra vocês? Não vou usar esse mesmo exemplo, vou pegar um outro exemplo também de uma marca de luxo, a Chanel. A Chanel, ela precisa falar eu sou de luxo? Não, porque as cores que ela usa, a tipografia que ela usa, as imagens que ela usa, a trilha sonora que ela usa, tudo que ela usa, ela não precisa explicar que ela é cara. Simplesmente a imagem dela já deixa isso muito claro pra quem tá vendo. Eu sigo uma moça que ela tava até falando assim, quando eu era pobre, porque hoje ela é muito rica, né? E ela fala assim, quando eu era pobre, eu nunca entrei na Chanel, porque eu sabia que era de rico. E ninguém nunca precisou me falar que a Chanel era de rico. Tava ali na cara. Hoje que eu sou rica, eu posso ir lá e comprar uma bolsa da Chanel. Mas ninguém precisa me falar, olha, a Chanel é só pra rico. Não, porque isso fica muito visível. Então, você acaba não precisando se explicar tanto. Um outro benefício, já se você é uma servidora pública ou é uma empregada pela CLT, é a maior coerência entre a sua fala e a apresentação. Sempre pensa, quando você entra numa sala para apresentar uma reunião de pais, algo do tipo, você não tá falando ainda, você só tá vendo, as pessoas só estão te vendo, desculpa. Então, quando você abre a boca para falar, elas conseguem ver a coerência, a firmeza na sua voz, o profissionalismo, e isso tudo ela já conseguiu sentir, os pais já conseguiram sentir quando o quê? Quando você entrou pela sala. Uma coisa que eu quero sempre deixar claro é que você passar autoridade, passar firmeza, é diferente de você ser arrogante, é diferente de você ser grosso, tá bom? Então, aqui eu ensino vocês a passarem firmeza, segurança pro seu cliente. Quem é que não gosta de se sentir seguro com o profissional? É isso que eu quero ensinar pra vocês. Não estou falando que vocês têm que ser grossos, jamais, combinado? Outro benefício é a segurança de você e da sua comunicação. Lembra da coordenadora que eu trouxe o exemplo pra vocês? Muitas das vezes eu imagino, na verdade, porque isso já aconteceu comigo, que você se olha no espelho e você não consegue se sentir segura da sua imagem porque você não vê segurança no que você está passando. Logo, é como se fosse um efeito dominó. Pensar o dominó. Sabe quando a gente bate um e sai caindo todo mundo? Você não se sente segura, você pode acabar andando encurvada, você pode acabar prejudicando todo o restante da sua comunicação, porque você saiu insegura. Então, o benefício de você ter uma imagem profissional que vende é você ter mais segurança primeiro pra si, para depois passar para os outros. Gente, melhora a autoconfiança, porque é diferente de você sair na dúvida do que, nossa, o que será que eu tô comunicando? Será que eu tô muito infantil? Será que eu estou adequada para esse ambiente?
nossa, será que o cliente gostou da minha apresentação? Ai, será que minha roupa tá adequada? Isso não acontece quando você tem uma imagem profissional que vende. Você melhora a sua autoconfiança porque você sabe exatamente aquilo que você está comunicando. E um outro benefício que eu sei que isso todo mundo vai receber depois que tiver uma imagem que vende, e quem é que não gosta, né? É receber elogios. E tem uma diferença entre você ser elogiado pelo que você está combinando e você ser elogiado pelo que você está comunicando. Vai sair, eu não sei se vai sair ou se já saiu, uma análise da Malu Perini. Eu vou deixar o link aqui nos cards, se já saiu, se não, fica de olho a análise da Malu Perini, onde eu mostro pra vocês a diferença de quando ela era elogiada. Porque ela simplesmente se vestia bem, então as pessoas elogiavam a roupa, e quando ela começou a se vestir de forma intencional, porque as pessoas começaram a elogiar a comunicação dela. Não vou dar mais spoiler, mas vocês vão gostar bastante. Procurem lá, análise da Malu Perini. Eu vou falar sobre isso aqui também. Bom, se você é uma estudante estagiária, a tua imagem ela vai aumentar a tua possibilidade de conseguir uma vaga de emprego. E sim, a imagem conta muito para isso. E nesse caso, eu quero até deixar claro para vocês que a tua imagem ela não tem poder de fazer milagre. A tua imagem potencializa aquilo que você é. Então não adianta você querer fazer um trabalho mal feito. Aqui em São Paulo, minha avó, minha família, assim, as pessoas daqui, elas chamam, não adianta você querer fazer um trabalho de porco, sabe? Então não adianta você querer fazer um trabalho mal feito e você querer ganhar glória por isso só porque a sua imagem tá ali perfeita. Não, gente, imagem não faz milagre, imagem potencializa aquilo que você é. Outro benefício é você ter segurança de si e também segurança da sua comunicação, e você tem destaques dos demais. Você é fora do comum. Por que fora do comum? Porque se a gente for parar pra pensar, a maioria dos estudantes, a maioria dos estagiários, eles se vestem como moletom, malha, jeans skinny, tênis branco, tênis, aquela coisa super básica. E quando você é uma estudante, que você já começa a prestar atenção na tua imagem, você já começa a se diferenciar dos demais. E aqui, vocês perceberam que para cada profissão eu trouxe, eu linkei, né, um benefício de verde. E eu acho que esses são os maiores benefícios dos 4. Esse que tá de verde, pra mim, é sempre o maior benefício daquela categoria. No caso da empresária, o maior benefício que eu acho é que ela vai posicionar, a tua imagem vai posicionar o seu preço. Se você é barata ou cara. Sim, imagem posiciona. Para profissional liberal, ele vai aumentar a percepção do seu valor. Ou seja, o seu cliente ele vai estar mais disposto a não só pagar mais, mas ele vai olhar para você e falar, caramba, eu acho que o serviço dela vale muito. Será? Ou seja, quando você falar o seu preço, ele vai falar, caramba, que barato, porque ele já teve uma percepção que o teu valor era muito acima. Se você é servidora pública, empregada da CLT, executiva, como eu sempre falo pra vocês, a segurança de si e da sua comunicação. Gente, nada melhor do que você sair segura do que você está comunicando, do que você está passando para as pessoas em uma reunião, para fechar novos contratos, para representar a sua empresa. Segurança de si e da sua comunicação. E se você é estudante estagiária, você acaba tendo um destaque dos demais. É fora do comum, literalmente, porque ninguém se arruma assim. E o benefício mútuo. O que é o benefício mútuo? É o benefício que todas essas profissões, todas essas pessoas, essas categorias que eu falei pra vocês, elas vão ter de benefício quando elas têm uma imagem profissional que vende, que é ter um guarda-roupa funcional. Isso eu falo muito lá no Instagram, eu mostro pra vocês peças que, gente, de verdade, eu uso de diversas formas e não fica parecendo que tá repetida, sabe? Ou seja, meu guarda-roupa, ele é funcional. Você faz as pazes com o espelho. Nada melhor do que você recuperar a sua autoestima, sabe? Você olhar pra si e falar, caramba, nossa, eu gosto do que eu vejo, sabe? E tem muitas mulheres que elas simplesmente relaxaram, que elas simplesmente não gostam mais do que elas veem. E quando você tem uma imagem profissional que vende, você sabe exatamente o que você usa pra comunicar aquilo que você quer. Então você olha no espelho e você se sente bem com o que você vê. A gente também tem muitos estudos que comprovam, sabe, o poder da imagem até para recuperação de doenças. Então, às vezes a pessoa tá lá mais cabisbaixo, tá lá mais depressivo, e tem roupas que elas podem potencializar a sua imagem, perdão, não é só a roupa, a sua imagem ela pode potencializar o seu quadro depressivo, como ela também pode melhorar a sua recuperação, sabe, a sua melhora ali. Então, assim, quando a gente fala de imagem, eu não tô falando assim de você seguir a moda, de você
você só saber combinar, de você olhar pra si e gostar do que vê, sabe? Eu realmente fico muito emocionada com isso, porque eu sei que uma imagem que vende jamais, nunca mesmo será sua roupa. Um outro benefício é a valorização do seu corpo, porque você, na imagem que vende, eu sempre ensino pra vocês a vocês entenderem como é o corpo de vocês, a estrutura. Então, se você não gosta, por exemplo, do seu quadril que é muito largo, você tem várias estratégias que você pode usar para diminuir ele, para esconder ele, para evidenciar outra parte. Ou seja, você vai valorizando o seu corpo de acordo com o que você mais gosta nele. É muito legal também porque estimula a sua criatividade. Tem muitas profissões que elas exigem criatividade da gente, como por exemplo, esqueci o nome agora. Como é, gente, aquela profissão que é um publicitário, pronto. Como é o caso dos publicitários. Quando você usa uma roupa colorida, isso vai estimular ainda mais a sua criatividade. E conforme você vai todos os dias usando roupas, fazendo combinações diferentes, prestando atenção no que você está comunicando, cada vez mais isso vai deixando o seu cérebro alerta e você cada vez vai ficando mais criativo. É muito legal. Um outro benefício é que as cores, ela vira a tua praticamente melhor amiga. Tem muita profissional que hoje só usa preto e branco, e não é porque gosta só do preto e branco, é porque ela não sabe combinar com colorido, não sabe usar o círculo cromático, não sabe usar as cores a seu favor, não sabe o que as cores comunicam. Então, quando você tem uma imagem que vende, você... Nossa, de verdade, as cores, elas viram literalmente a tua melhor amiga. Um outro benefício, gente, é muito benefício, eu vou falar rapidinho aqui. Um outro benefício é evitar ruídos na sua comunicação. Ou seja, quando a pessoa ela olha pra você, o que ela acha de você é exatamente o que você é e não o que você não é. Sabe aquelas pessoas que elas falam, nossa, eu achava que você era tão metida, mas você é tão legal? Só que, para comigo pra pensar. Quando ela achou que aquela fulana, ela era metida, qual foi a conclusão que ela teve? Ela era pelo que ela viu, ou seja, houve um ruído na comunicação. O que ela estava passando com a imagem dela não era o que de fato ela era. Então, quando você tem uma imagem profissional que você vende, você evita esses ruídos na comunicação. Você é uma excelente profissional? Então, a partir da tua imagem, você consegue passar isso para quem tá te vendo. É incrível, né? Fala sério. E outro benefício mútuo, gente, esse daqui é maravilhoso. Quando você tem uma imagem profissional que vende, ou seja, você consegue usar a tua imagem profissional com intenção, você tem muitos respingos na sua imagem pessoal. E eu digo isso, gente, de mim mesma, vocês sabem que eu sou casada. Então, eu sempre quando eu ia sair, gente, parecendo que eu tava indo trabalhar. Por quê? Porque eu simplesmente me vestia bem, eu não era intencional. Então eu não conseguia até ter o meu lado feminino mais aflorado, se assim eu posso dizer. Porque a minha imagem era toda mais dura, era toda mais engessada. E hoje quando eu saio, gente, é outra coisa. Eu consigo ser mais feminina, eu consigo passar mais... que eu sou mais romântica, sabe? Então eu acho que até as coisas fluem melhor. A nossa imagem, gente, ela tem um poder surreal. E os respingos na imagem pessoal é maravilhoso.